Sejam muito bem-vindos, senhoras e senhores, a mais um vídeo. Hoje vamos continuar na linha dos vídeos anteriores e falar mais um pouquinho sobre papéis avulsos. Os contos de hoje são A Chinela Turca e A Sereníssima República. Então bora para a história. A gente vai começar com A Chinela Turca, que é um conto bem peculiar, e vocês já vão ver o porquê. A história começa com o bacharel Duarte se arrumando para ir no baile da viúva Menezes, onde ele encontraria uma moça muito bonita, loira de olhos azuis, e que ele estava de namoro já fazia uma semana. Nisso já passava das 9 horas e o Major Lopo Alves chega para visitar o Duarte com um manuscrito de 180 páginas debaixo do braço. Duarte não podia mandar ele embora, já que ele era um velho amigo da família e também era parentado de Cecília, e por isso ele pergunta o que o Major queria ali naquela hora. O Major trazia consigo um drama e queria a opinião de Duarte, já que ele era um jovem inteligente e muito lido. O Major conta que desde pequeno ele sofria com a doença da literatura e que o serviço militar somente adormeceu ela, sendo que agora ela tinha voltado com tudo, e aí ele não tinha mais como combatê-la. Então eles vão para o gabinete e o Major começa a ler a sua história para o bacharel. A história não era nada original e era dividida em 7 partes. Quando foi 11 horas da noite, eles recém tinham terminado a segunda. Quando passa da meia-noite, Duarte, furioso, já tinha aceitado que não ia conseguir ir no baile. Então, de repente, o Major simplesmente se levanta, crava um olhar de ódio no bacharel e sai sem dizer nada. E Duarte fica ali sem saber o que aconteceu, mas ao mesmo tempo muito aliviado. Em seguida, chega na casa de Duarte um homem baixo e gordo, que dizia ser policial. Ele acusa Duarte de ter roubado uma chinela turca, ornada com finíssimos diamantes. Duarte assume que aquele homem era um doido ou um ladrão, e ele não consegue nem terminar esse pensamento quando 5 homens armados pegam ele e jogam ele dentro de uma carruagem, onde o homem gordo e baixo já estava esperando por ele. Lá dentro também tinha outro homem, um alto e magro. Pelo que os homens falaram, Duarte acredita que aquilo pode ser uma tentativa de algum rival na conquista de Cecília contra ele. 5 minutos se passam e eles chegam em um lugar misterioso, onde Duarte entra vendado. Em seguida ele se vê em uma sala extremamente luxuosa. E nisso ele imagina que a chinela turca não passava de uma metáfora para o coração de Cecília, que ele tinha roubado. Um padre passa por ele e o homem magro leva ele para outra sala, onde ele encontra um outro homem que aparentava uns 55 anos. Este pede para João Rufino, que era o homem alto e magro, para buscar a chinela turca, que ela não tinha sido roubada, que ela não tinha nenhum diamante nela, mas que era de fato turca. O homem completa que ele iria se casar com a dona da chinela. E em seguida, João Rufino entra com uma moça, que é descrita pelo autor da seguinte forma: não era mulher, era uma sílfide, uma visão de poeta, uma criatura divina. Duarte diz que ele não quer se casar, e o velho diz que ele não só vai se casar, mas ele também vai escrever o testamento dele e tomar um veneno. Era óbvio que o velho queria tornar aquela moça herdeira universal de Duarte, e ele ameaça Duarte com uma pistola. Nisso o padre, que na realidade era um tenente do exército, cochicha no ouvido de Duarte para que ele pule da janela, que estava aberta e dava para o jardim. Duarte obedece e lá ele encontra o homem gordo e baixo. Ele dá um soco no peito do homem e sai correndo com ele atrás dele. Ele sai pulando cercas e muros, indo pelos jardins das casas e cai exausto na porta de uma casa. Ele olha para trás e não vê ninguém. Então ele entra dentro da casa e se atira em uma cadeira. Um homem que estava ali lendo seu jornal aparentemente não notou a entrada dele. Então ele olha para o homem e vê o Major Lopo Alves. Duarte respira fundo, esfrega os olhos e de repente o jornal que o Major estava segurando começa a diminuir. Ele olha em volta e ele se encontra no gabinete dele. Eram 2 horas da manhã e o Major lia a última frase do livro. Então ele pergunta para Duarte o que ele achou e Duarte diz que excelente, muito bom livro, e acompanha o Major até a porta. O conto acaba com o seguinte trecho: ninfa, doce amiga, fantasia inquieta e fértil, salvaste-me de uma peça ruim com um sonho original. Substituíste-me o tédio por um pesadelo. Foi um bom negócio e uma grave lição. Provaste-me ainda uma vez que o melhor drama está no espectador, e não no palco. A chinela turca apareceu na URGS e uma das questões que tem que dizer quais alternativas estão corretas. E ela apareceu da seguinte forma:
Há em A Chinela Turca a história de Duarte, um jovem escritor responsável pela criação de obras renovadoras da tradição literária. No entanto, não reconhecido pela crítica, que privilegia apenas os autores consagrados. Se tu abriu o Papéis Avulsos para folhar que seja, tu já sabe que isso é totalmente errado. Aqui também temos uma da Sereníssima República, só que é extremamente fácil, então eu vou fazer uma mais difícil depois. Agora, passando para a Sereníssima República, a história inteira se passa em uma conferência que o Cônego Vargas reuniu para divulgar uma descoberta científica. Ele disse que não ia divulgar essa descoberta ainda, mas depois de ler uma matéria sobre um inglês que tinha descoberto a linguagem fônica dos insetos, ele decide divulgar então a sua pesquisa para o Brasil não ficar para trás. Ele descobriu uma nova espécie de aranha que sabia falar. E não só isso, ele organizou 490 dessas aranhas socialmente. Depois de um tempo, Vargas aprendeu a língua das aranhas. E por ele vestir roupas de sacerdote e saber a língua delas, elas começaram a acreditar que Vargas era o deus delas e que o caderno de anotações científicas dele nada mais era que um simples registro de seus pecados. E por isso elas tentavam se manter na linha. Adilson! Não, foi sem querer, foi sem querer. Por favor, Adilson, responde, Adilson. Logo em seguida, Vargas adota uma forma de governo e ele escolhe a República de Veneza, ou a Sereníssima República. E as eleições seriam feitas em forma de sorteio, onde bolas com os nomes dos candidatos seriam retiradas de dentro de um saco. Vargas acreditava que dessa forma os candidatos estariam livres da corrupção e da cobiça. E ele continua dizendo que essa obra dele está longe da perfeição, mas que seus cidadãos possuem a paciência de Penélope, e por isso estavam no caminho certo. O saco foi confeccionado por 10 damas, que receberam o título de Mães da República, e a princípio as eleições correram de forma limpa. Mas logo em seguida a primeira fraude. O nome do mesmo candidato foi colocado em 2 bolas. A Assembleia então diminui o tamanho do saco para que isso não acontecesse novamente. Depois, um dos candidatos não tem o seu nome colocado, e a Assembleia aumenta o tamanho do saco para o seu tamanho original para evitar exclusões. Nisso morreu o primeiro magistrado, e 3 cidadãos se apresentaram para o cargo, sendo que apenas 2 deles eram importantes, os chefes do partido retilíneo e curvilíneo. E sim, existiam partidos. Os que queriam teias com fios retos, os que queriam com fios curvos, os que queriam com fios retos e curvos, o centrão, e os que não queriam nada, linhas de nenhuma forma. Esses eram do partido anti-reto curvilíneo. Nem Hazaroth nem Magog ganharam, que era o nome dos chefes dos partidos, porque o nome deles estava escrito de forma errada, e o terceiro ganhou. E o primeiro magistrado é... que é isso? Não tem isso não aí, ó. Primeiro magistrado é... Mago. O que é mago? Não tem mago. Mago. Ganhou o Zé Ninguém ali, então. Fizeram então uma investigação e descobriram que os nomes foram escritos de forma errada propositalmente. Então eles mudaram o saco novamente para um tecido transparente, para que o público conseguisse ver os nomes antes da retirada, tendo assim tempo hábil para fazer a correção. E o tiro saiu pela culatra, porque um tal de Nabiga se juntou com o oficial que retirava as bolas e ficou na plateia fazendo gestos para que ele retirasse a bola dele. Então a Assembleia volta atrás em relação ao material do saco, e para resolver o problema dos nomes escritos errados, eles dizem que 5 pessoas, 5 aranhas, devem jurar que o nome está escrito de forma correta antes das bolas serem colocadas no saco. Na próxima eleição, Caneca, Nebraska, entre outros, competiam. E o nome de Nebraska, quando foi sorteado, estava sem a última letra. E Caneca veio dizendo que aquele nome era dele, e que ele iria explicar. Opa! É Nebraska? Nebraska sou eu, pô. Caneca. Sou eu. Como assim não sou eu? Vou explicar. Nebraska. Aí volta lá pro início. De Nebraska. Aí tira o braço do meio. Outro K. Caneca. É simples, pô. Dá essa faixa aí.
Depois desse discurso incrível, ficou proibido a interpretação dos nomes. Com o passar do tempo, o saco adquiriu muitas formas e tamanhos, e a corrupção sempre lá. Vargas diz que muitos dos descuidos, abusos e lacunas tendem a desaparecer, e que o restante também vai. Possivelmente não todos, porque a perfeição não é desse mundo. O conto acaba com Vargas contando um pedaço de um discurso que Erasmus, um aranho muito sábio, fez para as 10 damas quando foi avisar sobre a última mudança na confecção de saco. Vargas diz que Erasmus conta a fábula de Penélope, que fazia e desfazia a famosa teia à espera de Ulisses. Vós sois a Penélope da nossa república. Tendes a mesma castidade, paciência e talentos. Refazei o saco, amigas minhas, refazei o saco, até que Ulisses, cansado de dar as pernas, venha tomar entre nós o lugar que lhe cabe. Ulisses é a sapiência. E a URGS fez uma questão muito interessante desse conto. A questão era a seguinte: assinale a alternativa correta sobre o conto A Sereníssima República de Machado de Assis. Alternativa A. O Cônego Vargas apresenta em uma conferência sua pesquisa sobre o regime social das aranhas. Interessante. B. O tom do conto é eufórico com o sistema eleitoral adotado na República e com a postura idônea dos eleitos e seus eleitores. O conto é eufórico com a postura idônea dos eleitos e seus eleitores. Idôneo aqui seria que o eleito seria perfeito para o cargo. E a gente viu ali que eles eram, bom, bem corruptíveis. C. O sistema eleitoral da Sereníssima República consiste em sorteios imunes a fraudes e a qualquer tipo de manipulação. O negócio inteiro era uma fraude. O conto estrutura-se na forma de uma conferência que o Cônego Vargas saúda a proclamação da República Brasileira. Os fraudadores das eleições na Sereníssima República são duramente castigados para que a lei se mantenha inalterada. Isso eu acho que eu não comentei, mas todos os que fraudavam davam uma desculpa e simplesmente ficavam ilesos, eles não eram castigados. Porque o cara que esqueceu de escrever, que escreveu o nome errado ou que esqueceu de escrever, colocavam a culpa no próprio esquecimento ou em erros de ortografias que eles não possuíam o conhecimento ou algo do gênero. Então, eles nunca eram castigados, eles saíam ilesos da situação. A gente consegue ver aqui que essa é errada, a anterior é ridícula, a C também é errada e a B também é errada, o que fica somente com a A de acertei isso aí, né, meu? Senhoras e senhores, chegamos ao fim de mais um vídeo. Eu sinceramente espero que eu tenha te ajudado. Se tu gostou, deixa o like e se inscreve para dar aquela força. Muito obrigado por assistir e até a próxima leitura. Vós sois a Penélope da nossa... Vós sois a Penélope da nossa República.